aí, criatura do Mundo Geografia, mais uma vez aqui para te dar grandes dicas dessa disciplina aqui no Mundo Edu, para a gente tirar o Enem de letra, para a gente se dar muito bem na prova do colégio, para a gente se dar muito bem no vestibular. Então, vem comigo e vamos quebrar tudo em geografia a partir de agora. Hey, hey, hey. 1, 2, 3, va! Bom, criatura, hoje eu tô aqui para falar sobre urbanização brasileira. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre urbanização geral, dá uma olhadinha no plano de estudos. No segundo ano, você vai ver lá vários outros vídeos que podem ter a ver com o seu conteúdo. Mas você deve pensar assim, mas Giba, eu estou no terceiro ano do ensino médio, eu já passei pelo segundo ano. Porém, os assuntos que a gente vai falar no terceiro ano são apenas sobre geografia do Brasil. E às vezes a gente precisa entender a geografia geral para que a gente entenda a característica brasileira. Uma outra coisa, se a sua cidade, se a sua escola, se o seu estado trabalha com um plano de estudos diferente do plano de estudos do Mundo Edu, dá uma olhadinha para ver se algum dos conteúdos que você tem esse ano não estão no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, numa série diferente da sua. Tá ligado? Tá ligado não, moço. E o que a gente vai falar sobre a urbanização brasileira? Basicamente eu vou trabalhar um pouquinho sobre as cidades brasileiras, o conceito de cidade no Brasil. Vou trabalhar também sobre as regiões metropolitanas no Brasil, a hierarquia urbana e o plano diretor e o estatuto das cidades. Exatamente isso. Vamos começar por onde é mais importante, a definição do que é cidade. Na verdade, eu já falei disso no primeiro vídeo, vale falar de novo. A gente não tem um conceito rígido do que é cidade. Cada país, na verdade, trabalha a sua definição do que é cidade. O que representa uma cidade para um país não é o que representa cidade para outro. Alguns países vão chamar de vilarejos, vilas, aldeias, condados. Cada país tem a sua definição do que é cidade. No Brasil, entendemos por cidade a sede de um município. Entendemos por município as divisões dos estados. Entendemos por estados as divisões da federação. O Brasil é uma república federativa, é dividida em estados e municípios. A menor unidade federativa é o município. Lá nós temos a prefeitura, lá nós temos a Câmara de Vereadores. A prefeitura é a menor instância do executivo e a Câmara de Vereadores a menor instância do legislativo. Portanto, a sede do município significa a cidade. Mas, na verdade, não existe um critério quantitativo. A partir de quantos habitantes eu tenho uma cidade? Depende. Então, a gente sabe que em área e população, município é uma coisa bastante variável. Por exemplo, o maior município em população no Brasil é o município de São Paulo, que tem mais de 11 milhões de habitantes. E o menor, também em São Paulo, é o município de Borá, que tem 805 habitantes, segundo o último censo. Meu nome é Borat. Eu gosto de você. Eu gosto da sexo. É bom. O maior município em área no Brasil é Altamira, no Pará, que tem 160 mil quilômetros quadrados. E o menor fica em Minas Gerais e se chama Santa Cruz de Minas e tem menos de 3 quilômetros quadrados. Exatamente isso. Altamira tem mais de 160 mil quilômetros e Santa Cruz de Minas tem menos de 3 quilômetros quadrados. E então, criatura, a gente percebe que o critério é, na verdade, bastante variado, meio de qualquer jeito, como Deus fez a batata. É bom de mexer, né? Gostoso trabalhar, mexer com batata. É melhor que fábrica. Ou seja, atirado. Sim, no Brasil nós não temos uma definição rigorosa. Basicamente, passou o ônibus, tem uma placa da Coca-Cola, vira cidade. Sempre Coca-Cola, Coca-Cola,
pensar, quais são as cidades que mais crescem? Quais são as cidades que menos crescem? Tem alguma cidade no Brasil que decresce? Bom, isso é interessante, porque na verdade a gente poderia pensar que as cidades que mais crescem são as grandes. Não, elas já cresceram muito, mas elas já não crescem tanto. Então, as que mais crescem são as menores. Não, elas também não estão crescendo tanto. Okay, I'm confused. Mas então quais são as cidades que mais crescem no Brasil? As médias. As cidades médias são as que mais crescem no Brasil. As cidades pequenas perdem habitantes porque as pessoas migram para as cidades médias. Mas já não migram tanto para as grandes cidades porque nessas o mercado de trabalho está saturado, há uma grande violência, uma proliferação da submoradia. Segundo o último censo, o Brasil tem 5.665 cidades. Dessas, 5.000, praticamente 5.000, tem menos de 50.000 habitantes. Sendo que 2.500 cidades brasileiras têm menos de 10.000 habitantes. E essas cidades, com menos de 10.000 habitantes, decresceram 6%. Sim, tiveram um crescimento negativo de 6% da sua população entre o censo de 2000 e o censo de 2010. Essas cidades estão perdendo habitantes para as cidades médias. Isso mesmo, criatura. São as cidades médias as que mais crescem no Brasil. Apresentaram entre os dois censos um crescimento de 35% da sua população. Enquanto que São Paulo e Rio de Janeiro, as duas megacidades brasileiras com mais de 10 milhões de habitantes, apresentam população crescendo entre 2000 e 2010 aproximadamente 7%. Muito mais pela lógica demográfica do que pela lógica das migrações. Não esquece, cidades médias são as que mais crescem no Brasil. Mas, Giba, a partir de quanta gente é cidade média? Na verdade, eu não tenho um critério quantitativo para definir o que é uma cidade média. Se eu nem tenho um critério quantitativo para definir o que é cidade, quanto mais o que é uma cidade média. O que tu tem que lembrar sempre é que uma cidade média é a que polariza as cidades à sua volta e é polarizada pelas grandes metrópoles. Essa cidade tem hospitais, comércio, escolas, universidades que atraem pessoas dos pequenos centros urbanos ao seu redor, mas que depende economicamente, politicamente, de um grande centro urbano, como São Paulo, Rio de Janeiro, como Brasília, Salvador. No Brasil, nós temos 12 metrópoles e 63 regiões metropolitanas. Como assim, professor? 12 metrópoles e 63 regiões metropolitanas? Exatamente isso. 12 metrópoles e 63 regiões metropolitanas. Aí você deve pensar, mas uma região metropolitana não precisa ter uma metrópole? Não. No Brasil, não. Então, criatura, o que é uma metrópole? Uma metrópole é um grande centro urbano que polariza por variadas formas os municípios ao seu redor. Ou seja, é um polo de influência econômica, cultural, geopolítica, social. E o que é uma região metropolitana? Você pode pensar que uma região metropolitana são as cidades ao redor de uma metrópole. Na teoria, sim, mas no Brasil existe uma lei que passa para a responsabilidade dos estados a definição de regiões metropolitanas. Dessa forma, os estados são responsáveis por criarem as suas regiões metropolitanas. A definição de uma região metropolitana, segundo o IBGE, é um conjunto de municípios contíguos ligados socioeconomicamente a uma cidade central que dispõe de infraestrutura e serviços públicos comuns. Tá. E daí?
E daí que eu entendo por região metropolitana um conjunto de municípios grudados, sim, municípios vizinhos, que para desenvolverem grandes projetos de energia, transportes, saneamento, precisam de grandes obras que começam no seu território e passam para o território vizinho. O prefeito do meu município só pode realizar obras no meu município. Mas para melhorar o trânsito no meu município, é preciso que a rua venha, muitas vezes, larga do município vizinho, que está grudado ao meu. Ou seja, eu preciso fazer uma grande obra em conjunto dos municípios vizinhos. Os governos estaduais têm a responsabilidade de transformarem uma ou outra região em regiões metropolitanas. Alguns têm a sua capital e arredores transformados em região metropolitana. Ali existem obras em comum. Outros estados criam mais regiões metropolitanas, 2, 3. Santa Catarina tem 10 regiões metropolitanas. Paraíba tem 12 regiões metropolitanas. E o interessante é que esses dois estados não têm metrópoles, porque nem as suas capitais são grandes polos. No caso de Santa Catarina, a capital, Florianópolis, não é sequer a maior cidade do estado, mas está ligada às outras cidades. E para melhorar a situação em Florianópolis, precisa de obras que comecem nos municípios vizinhos. E para isso existe uma lei transformando a região em região metropolitana. Mas, Giba, precisa saber as 63 regiões metropolitanas? Não, ainda bem. Nem eu sei. Acho que ninguém sabe quais são todas as regiões metropolitanas brasileiras. Ah, e também não precisa saber quais são as 12 metrópoles, né? Não, aí tu precisa saber. Precisa saber porque aí nós vamos falar sobre hierarquia urbana. Na verdade, existe uma hierarquia urbana da teoria, em que nós temos metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, centro local e vila. Isso é na teoria, mas no Brasil existe a definição do IBGE, que é um pouquinho diferente, que divide em metrópoles, capitais regionais, centros subregionais, centros de zona e centros locais. São 5.565 municípios no Brasil e 4.473 são centros locais. Você não precisa saber exemplos de municípios que se enquadram em cada um dos níveis. Não, o IBGE está aí para isso. Se a sua prova quiser que você saiba, ela te dá uma tabela com esses municípios. O que você precisa saber? Que existem 12 metrópoles no Brasil e que essas 12 metrópoles se dividem em 3 grandes grupos. O primeiro é só para a cidade de São Paulo, a grande metrópole nacional. É a cidade que polariza o Brasil inteiro e tem características de cidade global. É onde nós temos as principais sedes de empresas, bolsas de valores, também onde nós temos uma força política muito grande, uma capital econômica relacionada no processo de globalização com o mundo inteiro. Depois nós temos as cidades do Rio de Janeiro e Brasília. São metrópoles nacionais. Rio de Janeiro, uma grande metrópole cultural. Brasília, uma grande metrópole política. E 9 cidades brasileiras se enquadram no critério de metrópole regional, ou simplesmente metrópole. Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre. Essas têm capacidade de polarizar a sua região e são influenciadas por São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. E o último tópico da aula de hoje será o Estatuto das Cidades de 2001, que, entre outras coisas, cria a necessidade do Plano Diretor, que é uma lei para algumas cidades brasileiras que estabelece as diretrizes de como será usado o espaço urbano. O Plano Diretor
é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes ou que façam parte de regiões metropolitanas ou que tenham algum grande atrativo turístico ou para a economia regional. Significa que alguns municípios precisam apresentar o plano diretor, outros não. Esses municípios que necessitam do plano diretor têm uma lei que regulamenta todo o uso do espaço urbano. Quantos andares podem ser construídos, qual a largura das ruas, da tubulação de esgoto, tudo o que importa para uma cidade estará no plano diretor. Nem sempre será obedecido. E assim, criatura, acaba aqui o nosso vídeo sobre urbanização do Brasil. Urbanização geral a gente já falou e tem mais um vídeo depois sobre os problemas sociais urbanos. Mas isso é um outro vídeo, é um outro momento. Fica um grande abraço, até um outro vídeo. Tchau!